Olá, tudo bem com você? Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você já fez um bolo que ficou assim solado, desta alturinha, sem glúten? Ou aquele pão que parecia mais um material de construção para você começar a fazer um muro aí na sua casa, de tão pesado que ele ficou? Bom, se você já cometeu alguns desses erros, você não é o único, pode ter certeza. Eu já cometi vários, inclusive muito antes aí de começar a estudar sobre panificação e confeitaria sem glúten. Isso, infelizmente, é um erro super normal. E essa semana eu recebi essa pergunta no canal, né? Se poderia substituir a farinha de trigo por apenas uma farinha. E a mais utilizada é a farinha de arroz. Eu fui dar uma olhadinha e muita gente pergunta: posso substituir farinha de trigo por farinha de arroz? Bom, se você já cometeu um desses erros e você não sabe se pode ou não, eu tô aqui hoje para responder essa sua pergunta. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, chefe especializada em gastronomia inclusiva e dietas restritivas, e eu tô aqui para te provar que comer e cozinhar muito bem é para todo mundo, sim. Se interessou? Quer saber a resposta dessa pergunta? Fica comigo depois da vinheta. Bom, como eu mesma disse no começo do vídeo, eu já várias vezes cometi esse erro clássico. No início aí tentando mudar da farinha de trigo para confeitaria e panificação sem glúten, de usar uma farinha só, principalmente a de arroz, e ter um resultado péssimo nos meus bolos, pães e tortas, né? O que muita gente não sabe é que a farinha de trigo, ela tem uma característica, várias características na verdade, né? Que faz com que a farinha de trigo seja uma farinha muito completa. Então ela tem aí o grau certo, né? Digamos assim, que a gente quer para aquele resultado úmido, fofinho, e principalmente ela contém o tão odiado, famigerado, renegado glúten. Pois é, o glúten que faz mal para muita gente, que muita gente está abrindo mão na dieta, mesmo sem ter uma alergia ou uma intolerância comprovada, ele é o responsável por dar aquela estrutura, sabe, nas massas, sabe o fofinho? Sabe aquelas bolinhas assim que ficam nas massas, principalmente dos pães, né? Fica mais claro pra gente, que você aperta, ele volta. Então, que são esses alvéolos que a gente chama, né? Esses alvéolos, essa estrutura que vai e volta e mantém fofinho, ela é principalmente proporcionada pelo glúten, que é uma fibra e muito mais resistente, né, que dá essa estrutura. As outras farinhas não dão essa estrutura, apenas com uma farinha só. Então não, a resposta é: você não pode simplesmente substituir a farinha de trigo por farinha de arroz, e pouquíssimas receitas dão certo com uma farinha só. Alguns bolos dão certo só com farinha de aveia, por exemplo, mas porque eles costumam conter muitos ovos na receita, ou então algum outro ingrediente que compensa, né? Porque a farinha de aveia, ela é aí mais úmida do que a farinha de arroz, por exemplo. Então, para que as suas receitas passem a dar certo sem glúten, você tem sempre que substituir a farinha de trigo por um mix de farinhas, né? E isso vai depender do tipo de resultado que você vai querer. Por exemplo, o pão de queijo é feito só com polvilho, né? Porque junto com os outros ingredientes da receita, o polvilho que dá aquela expansão, sabe aqueles buraquinhos no meio do pão de queijo? Então cada farinha tem a sua característica, umas traz mais umidade, umas traz mais liga para a receita, outras dá aquele resultado mais sequinho, outras, como o polvilho azedo, traz essa expansão. E sempre combinado com algum tipo de goma, né? Por exemplo, a goma xantana ou o psyllium, que são muito usados nesses tipos de mix de farinhas. Então procure sempre um mix que você confia, de acordo com o que você pode comer. Se você tem algum tipo de alergia, o melhor é sempre fazer o próprio mix em casa. No canal eu tenho várias receitas com algumas sugestões de mix de farinhas para você. Então, se você fez aquela receita de bolo, gostou daquelas farinhas que eu usei, pode começar a usar aquelas farinhas para outros bolos que você costuma fazer. Então,
Se o total aí daquela receita que você tem em casa são 3 xícaras de farinha de trigo e você fez uma das minhas receitas que também tem lá as 3 xícaras ou 1,5, você só dobra aquela proporção e usa na sua receita. Isso vai te ajudar muito a começar a ter resultados muito melhores com as farinhas sem glúten, tá bom? Mas nunca usem uma farinha só, porque é muito difícil substituir a farinha de trigo, sim, porque é uma farinha muito completa para os resultados que a gente espera dentro da panificação e confeitaria. Espero que isso tenha ajudado você a entender um pouquinho, né, o primeiro passo da confeitaria e panificação sem glúten. Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você ainda não baixou o meu livro, né, o e-book com mais de 25 receitas gratuitas para você, o link também tá aqui embaixo. Se você tá gostando dos vídeos do canal, deixa seu likezinho maroto aqui para ajudar a gente. Compartilha esse vídeo para mais gente que também não pode cozinhar com glúten, né? E não esquece de clicar aqui no botãozinho vermelho para se inscrever, ativar as notificações no sininho para os vídeos novos e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!